Seja muito bem-vindo você, menino ou menina que gosta de série. Eu sou o Rian Ferrari. E eu sou a Make da Bia. E hoje a gente vai apresentar pra vocês 6 séries iradas. Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo. Essa lista é composta por 6 séries que eu e a Bia escolhemos a dedo pra vocês. O número é par porque eu escolhi 3 e ela escolheu 3 também. São algumas das séries que a gente mais se identificou e a gente quis trazer aqui no canal pra vocês. E aproveitando a oportunidade, eu queria falar com você. Você que está assistindo meu vídeo e não é inscrito no meu canal, que isso, cara? Seja bem-vindo, se inscreve aí pra você acompanhar mais vídeos como esse. Não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos. E já deixa logo o seu gostei aqui pra garantir e ajudar no engajamento do nosso vídeo, falou? Começando por Grey's Anatomy. Criada em 2005, é uma série de drama médico misturado com comédia e romance. Dificilmente enquadrável em qualquer gênero, porque nessa série tem de tudo. Peraí, ela foi criada em 2005 e tá rolando até hoje? Até hoje. Tem 16 temporadas e contando. Mas é na série, tipo assim, os personagens principais vão trocando, morre o principal, volta o... Então, não. Por quê? Shonda Rhimes, que é a escritora, é muito fã de matar personagens, mas ela mantém a principal, que é a Meredith Grey. A principal personagem é interpretada pela Ellen Pompeo e a Shonda já disse que enquanto a Ellen Pompeo viver, terá Grey's Anatomy na nossa vida. Mas é o quê? Estilo Game of Thrones? Eles perdem de vez em quando alguns personagens importantes? Sim, muitas vezes. Inclusive essa série já fez assim, o mundo inteiro chorar. É série pra quem gosta de chorar, então, né? Sim. E ela retrata a rotina de médicos cirurgiões. Aos olhos de Meredith Grey, né? Ela tá vivenciando aquilo tudo. E o nome da série, Grey's Anatomy, é inspirada num livro que é muito famoso na faculdade de medicina, que é o livro do Henry Grey, que foi o escritor do livro, que fala sobre anatomia humana. Aí a Shonda fez esse trocadilho, muito esperta, e foi isso. Inclusive, galera, eu já peguei a Bia vendo os episódios dessa série, eu admito que eu não acompanhei na íntegra, mas tem algumas cenas chocantes aí, né? De operação, coloca negócio, tira negócio. Eu tenho um estômago fraco pra essas coisas. Tem muito transplante na série, afinal se trata de cirurgiões, né? E muita gente que assistiu já é formado aí em medicina pela faculdade de Grey's Anatomy. Inclusive teve casos no Brasil que as pessoas invadiram hospitais pra atuar como internos ali. Aí já é loucura também. Aí é 2 tapas... Só podia acontecer no Brasil, né? 2 tapas já resolve isso aí. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! E ela, às vezes, quando eu tô me sentindo mal por alguma coisa e tal, também quer dar uma inventada de Grey's Anatomy pra cima de mim. Não, toma isso, toma aquilo. Eu que já sei que o diploma é de Grey's Anatomy, né? Não confia, não. Fibrous bands in the right upper quadrant causing compressions of duodenum. Oh my god. Oh my god. Oh my god! E por ser uma série que coleciona muitos fãs, Grey's Anatomy já angaria 52 prêmios em diversas academias de premiação. E sendo uma das séries mais premiadas e também uma das mais longas, né? Ela tem mais de 300 episódios. Mesmo sendo uma série muito longa, né? Afinal, ela tem 16 temporadas. Eu já assisti mais de 2, 3 vezes a série inteira, todas as temporadas, todos os episódios. E por ser uma série muito leve, muito divertida, gostosa de assistir, é cada hora um drama médico diferente. E você acaba assistindo vários episódios. Eu varei madrugadas. Quando eu conheci a série, eu assisti tudo em um mês. Então, vamos pra próxima. Game of Thrones. Aventura, fantasia, dragão, zumbi, fogo e gelo, traição, ganância, vingança e, é claro, galera, muito vucu-vucu no fubá, meu amigo. Tudo isso é dividido em 8 temporadas e cada uma com 10 episódios. Em um continente fictício chamado Westeros, que possui 7 reinos, o enredo da trama gira em torno do Trono de Ferro, em que a pessoa que domina esse trono terá controle de todos os reinos daquele continente.
Eu nunca vi ninguém brigar tanto por uma cadeira. É real isso. A série inteira é isso. Mas a série é movimentada por essas briguinhas que tem, né? Entre cada uma das famílias. Inclusive, isso é muito maneiro na série, porque tem várias famílias e cada família é responsável por liderar um território, né? Verdade. E nessa série eles dão muito valor ao sobrenome. Sobrenome nessa série é tudo. E cada família tem um lema também que meio que define aquela família. Por exemplo, uma frase famosa de Game of Thrones, inclusive, é: os Lannisters sempre pagam suas dívidas, né? E Lannisters é uma das famílias que tem nesse universo. E aí vale lembrar que é uma série bastante longa. Afinal, o lançamento foi lá em 2011, né? E acabou agora, no ano passado, em 2019. Então você consegue acompanhar o desenvolvimento de vários personagens. Tem personagens que no início da série eram crianças mesmo, e no final da série já eram jovens, adolescentes e tal. Então, conforme a pessoa vai crescendo na vida real, na série ela também vai crescendo, e isso é bastante legal. Vale dar um lugar de destaque muito especial para Maisie Williams nesse vídeo. Ela fez o papel de Arya Stark, e quando a série começou ela só tinha 14 aninhos e deu um show de atuação em toda a sua participação. Então, galera, e outra coisa legal nessa série é que, diferente de algumas séries que tem disponíveis na Netflix, em que você lança uma temporada e já deixa disponível todos os episódios, a HBO optou por fazer o lançamento dos episódios semanalmente. Então era de lei, né? Era qual dia? Quinta-feira, eu acho. Acho que era quinta-feira. Não, era domingo. Sábado. Era domingo, porque no dia seguinte eu chegava no trabalho falando da série. Enfim, galera, eu e a Bia, a gente ficava ansiosamente esperando o lançamento do episódio, fazia pipoca, preparava todo o ambiente pra gente assistir aquele episódio ali. Então eram experiências únicas e a gente sempre ficava ansioso pro próximo episódio na semana que vem. Galera, não tem como não indicar Game of Thrones. Uma das séries mais comentadas da década, ganhou 58 premiações no Emmy Awards. Sendo assim, se você é fã do gênero aventura, essa série é mais que obrigatória pra você. Próximo. Olhos que Condenam. Ou When They See Us. É uma minissérie de drama estadunidense, original Netflix, que conta o caso real de 5 jovens que foram acusados injustamente por um crime de violência no Central Park, no ano de 1989. Ah, então é tipo aquelas séries de investigação, tem a ver com isso? Investigação policial? Tem a ver com investigação policial, e hoje tem. Foi tanta pressa para encerrar o caso, foram vários erros na investigação que fizeram, no final, a justiça condenar injustamente 5 jovens por um crime que eles não cometeram. Galera, eu não assisti essa série, mas ela assistiu e curtiu muito, então a gente ficou de assistir juntos depois. Mas, pelo que eu tô entendendo, tem tipo aquelas cenas também de tribunal, de julgamento, né? Eu curto muito filmes que tem esse tipo de cena, que o cara é advogado e tal, ele tem que defender aquela causa. Então, tem, mas não é uma série muito fácil de assistir. Afinal, você sabe que aquilo ali tá acontecendo na íntegra. E toda a situação deles sendo julgados ali durante a série, e você sabendo que eles não fizeram nada daquilo, e a polícia criando provas forjando provas, né, pra provar que eles fizeram mesmo, te dá aquela agonia, aquela sensação de entrar na tela e resolver tudo de uma vez, e você sabe que não tem como, né? E desde o início da série eles já deixam bem claro se eles foram culpados ou não? Sim, porque foi uma série que foi um caso que ficou muito conhecido mundialmente. Porque 13 anos depois que eles foram condenados, eles depois foram indenizados, né, pelos Estados Unidos por esse julgamento errôneo que fizeram eles, de fato, ficarem presos por muito tempo. Então, como era um assunto que todo mundo já conhecia, eles não fizeram muito suspense sobre isso, não. A série já deixa bem claro que eles não fizeram nada. E ela retrata, assim, inclusive para fazer a série, a diretora e a escritora do roteiro consultaram as vítimas pessoalmente, né? Então tem até um documentário da Oprah que entrevista eles, e eles falam que eles deram um aval para toda a série detalhar especificamente tudo que aconteceu. Então, gente, além de tudo que eu falei aqui, a gente não pode deixar de elogiar o trabalho de Jharrel Jerome, que foi o ator que fez Corey Wise, que é um dos meninos que são acusados. Corey Wise teve a história mais dramática, né? Então, esse ator deu, assim, um banho de atuação, porque ele interpreta ele muito jovem,
na sua adolescência, com 16 anos. E ele tem que vestir esse novo personagem com o Corey Wise na vida adulta. Por isso que ele ganhou o Emmy de melhor ator. Merecido demais. Vamos pra próxima, galera. Chernobyl conta a história de uma explosão que ocorreu numa usina nuclear por um erro humano no ano de 1986 na Ucrânia. Segundo registros divulgados pelos governantes na época, o acidente matou dezenas de pessoas e é considerado o maior acidente nuclear da história. Deixou sequelas em muita gente, inclusive o lugar é confiscado, né, até Inabitável. hoje. Inabitável até hoje. Inabitado até hoje, é habitado por animais, né? Mas os animais que habitam os locais que foram atingidos pela radioatividade ou têm a estimativa de vida reduzida ou nascem com mutações. Todos os animais, né, têm mais tendência a desenvolver mutações, então não só vidas humanas, como os animais também foram muito prejudicados aí por essa falha. E o desastre foi ainda maior por conta da estratégia adotada pelos governantes na época, que preferiu ocultar da população e dos países próximos, né, o ocorrido, para que isso não gerasse críticas para o governo atual. Inclusive, a série relata muito bem, né, as medidas que foram adotadas por alguns governantes, mesmo com toda a preocupação dos físicos e das pessoas que realmente entendiam do assunto, né, e muitas vezes ignorando as orientações dessas pessoas para que isso não comprometesse a imagem do governo. Eles, como políticos, não tinham noção nenhuma do que de fato acontecia, né? Só os físicos, os químicos que estavam envolvidos ali, os engenheiros, sabiam a gravidade e as sequelas, mas os políticos decidiram fazer o que eles bem entenderam. Eles tiveram que receber intervenção de outros países para poder solucionar aquela situação. O supervisor da usina foi um dos principais responsáveis, porque quando ele foi questionado, né, sobre o perigo que essa radiação oferecia para os moradores da cidade, ele falou que seria a radiação equivalente à radiação que você é exposto quando você faz um raio-x, sendo que era extremamente superior a isso e muito nociva ao ser humano, no caso, né? Além disso, para piorar, o medidor que eles tinham lá na usina era um medidor que tinha um limite muito baixo. Então, assim, sempre que eles tentavam medir a radiação, o medidor dava o limite, só que o limite do medidor era baixíssimo. Então, sempre dava o máximo e, na verdade, deveria estar muito maior. Muito superior. E tem algumas cenas também que te deixam muito apreensivo, porque os caras tiveram que trabalhar sob pressão, então tiveram algumas coisas que eles tiveram que fazer, algumas soluções que eles tiveram que adaptar ali, tudo isso o mais rápido possível, porque toda aquela radiação, a cada segundo que se passava, estava sendo expelida no ar, né, e se espalhando por todo o continente. Então era muito fácil você se contaminar e tinham pessoas que morriam por ter esse contato, morriam muito rápido. O núcleo era de grafite, aí o grafite explodiu e ficou pedaço do núcleo pra fora da usina, ficou pedaço do núcleo na rua, assim. Então, tipo, teve gente que passou e meteu a mão, tá ligado? E tiveram famílias que foram, tipo, pra próximo da usina, no local que tinha uma vista ampla, assim, pra poder ver, porque a fumaça que saía da explosão era uma fumaça colorida e tal, por conta da radiação. Então a galera se juntou pra ver e essa galera aí, recebeu ondas enormes de radiação, né? Inclusive, a radiação liberada em Chernobyl foi 200 vezes maior do que a radiação liberada pelas gêmeas Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então era como se tivesse jogado 200 pares da bomba nuclear Hiroshima e Nagasaki lá, e essas pessoas tiveram contato com essa radiação toda. E voltando à política adotada pelo governo, o desastre em si só foi descoberto porque chegou uma onda de radiação, se eu não me engano, na Irlanda, e os pesquisadores lá conseguiram constatar, né, a direção do vento e tal, e descobriram que estava vindo da Ucrânia. E aí eles tiveram que revelar o que estava acontecendo. Então, assim, galera, é uma série que relata tudo isso com bastante fidelidade ali, é muito imersiva, como eu falei, tem sempre aquele senso de prioridade, de urgência, os caras têm que resolver tudo para ontem, e eles tentam a solução não dá certo, e tenta outra. Eles trouxeram robôs, inclusive um robô, se eu não me engano, ele foi desenvolvido na Alemanha. Tô puxando a memória aqui do que eu assisti na série, eu já assisti essa série há mais de um ano, né, amor? Uhum. E o robô, né, ele foi desenvolvido para aguentar quantidades absurdas de radiação, exploração espacial, né, pô. E o robô pifou quando ele estava tentando retirar ali os pedaços de grafite do núcleo que tinha explodido na usina. Então, pessoal, é uma série excelente. Ela foi premiada com a melhor minissérie de 2019 e eu não teria como não recomendar essa série para vocês. Acabou esse vídeo, já pode procurar uma maneira de você assistir. Próximo, The Last Kingdom.
Last Kingdom é uma série relativamente nova. Ela foi lançada em 2015. Foi uma das últimas séries que eu assisti há pouco tempo atrás. Assisti logo as 4 temporadas de uma vez, porque eu sou dessas. É uma série inspirada nos livros As Crônicas Saxônicas, que foi escrito por Bernard Cornwell, o escritor aí top, que sempre faz livros inspirados em épocas históricas. Então, essa série está aí em meados de 850, 870, que quem está no poder é o Alfred o Grande. Na Inglaterra. Na atual Inglaterra. Nessa época ainda não tinha unificado todos os reinos, então eram vários reinos espalhados ali, onde hoje o território é a Inglaterra. E era aquela época que tinha aquelas invasões vikings, essas paradas. Exatamente. Nessa série, conta a história de Uhtred de Bebbanburg, que era o reino que ele começa a série, né? Bebbanburg era um dos reinos que hoje é unificado na Inglaterra. E também denominado Uhtred Ragnarsson ou Uhtred o Sem Reino. Tem vários nomes aí. É o cara de vários nomes, então. Vários nomes. Meu nome é Nath Lohane Sabik, de Albuquerque, Pampec, de la Tustuane, de Bolda, mais conhecida como Danusa de Medleona. Mas vamos pra porrada, as lutas são boas? São muito boas. Não é um orçamento altíssimo, então é muito boa na medida do possível. Por que eu indiquei The Last Kingdom, que retrata também a invasão viking e não, de fato, a série Vikings? Por quê? The Last Kingdom fala assim, você consegue se ambientar no tempo em que ela se passa. Então ela é muito histórica, ela te apresenta fatos que realmente aconteceram, salvo pelo Uhtred, que é um personagem totalmente fictício. Então isso te dá uma liberdade, né, pro escritor brincar um pouco com uma situação desse personagem, mas o restante da série é todo baseado em fatos históricos. Então aparece um personagem lá, se você jogar no Google, o cara existiu mesmo, daquele tempo mesmo, e fez aquilo mesmo que tá lá na série. Pô, maneiro. Então só o principal que realmente foi inventado ali pelo autor. Sim, e é por isso que eu escolhi essa série, não Vikings. Vikings eu gostei bastante, porque eu gosto dessa mitologia nórdica, só que The Last Kingdom é muito mais histórico, então acho super mais educativo e também muito divertido de assistir, você saber que aquilo de fato aconteceu, né? Que inclusive então deve ser muito parecido com Assassin's Creed, né? Pra quem curte games. Sim, porque Assassin's Creed acontece isso, né? Você tá lá jogando, do nada você tá sentado do lado de alguém importante. Fala aí, alguém importante. Cleópatra, os faraós lá, né? Isso no Origins. Tem também o da Grécia, que você encontra Sócrates. Tal, figuras históricas, né, galera? Exatamente. The Last Kingdom acontece exatamente isso, porque o Uhtred tem contato com muitas pessoas que de fato existiram, então isso é muito divertido. E galera, voltando à questão do orçamento, ela falou que as lutas são boas, né? E eu vi alguns episódios e realmente são. E o orçamento, na verdade, não quer dizer muito. A gente viu um filme aí recentemente, Upgrade, queria até recomendar pra vocês. Depois a gente pode fazer um vídeo especificamente falando sobre filmes, né? Mas o Upgrade é um filme que, tipo assim, o orçamento foi baixíssimo e as cenas de ação eram muito sinistras. Só pra situar vocês, o Upgrade é um cara que vive num futuro próximo, bastante próximo, inclusive, da nossa realidade. E aí desenvolve um chip que consegue controlar ali o sistema nervoso do corpo e tal. Então é pra auxiliar o pessoal que tem deficiência física. Esse chip também é capiroto, né? Que faz umas outras coisas também. Mas as cenas de luta do filme são, excelentes, tá? Vou deixar umas imagens passando aí das cenas de luta do filme pra vocês darem uma olhada em como é mais ou menos. Mas tem muito spoiler. Que aí, caso você tenha interesse, você pode assistir o filme depois. Então, se você quer muita aventura, ação e fatos históricos e muitos personagens incríveis pra você amar e odiar, fique à vontade pra assistir The Last Kingdom, que eu indico muito. Próxima. O Mentalista. Patrick Jamie é um consultor que trabalha para uma agência de investigação da Califórnia, chamada CBI. Antes disso, Patrick atuava como charlatão e fingia ter uma ligação especial com o mundo espiritual. E enganava as pessoas em troca de dinheiro, né? Cara, se você gosta de história envolvendo investigação policial, eu garanto pra você que não tem como você não gostar de The Mentalist. Além de ter toda essa pegada de investigação e detetive, que lembra muito Sherlock Holmes, inclusive, né? Eu acho que a série tem inspirações diretas em Sherlock Holmes. Ele trabalha, o Patrick Jane, né? Inclusive faz muitas leituras de expressões e tal, então realmente tem aquela pegada ali do Sherlock que avalia a pessoa, se a pessoa tá mentindo.
Porque o que acontece, pessoal? O Patrick Jamie, ele nasceu com esse dom natural, que pra ele era muito fácil ler a linguagem corporal das pessoas. Qual o problema desse pessoal essa hora? Não dá nem pra ouvir, mano. Eu tô puto, quer desligar a moto? E ele usava isso para ganhar dinheiro, né? Porque através dessas leituras que ele fazia, ele conseguia identificar se a pessoa recentemente tinha perdido alguém e tal, ele ia sondando, que é o que a gente conhece como leitura fria. Para quem já pesquisou um pouco sobre isso, se interessa pelo tema, principalmente para quem curte artigos de mágica e tal. Eu sou um cara que gosta de mágica. Faço mágica, inclusive, no tempo livre. Então, já pesquisei um pouco sobre isso, que é você, através de alguns questionamentos e do comportamento da pessoa, conseguir coletar algumas informações a respeito dela e usar isso para alguma coisa. No caso da mágica, você vai usar ali para sua performance mágica e tal, o que deixa tudo mais interessante. O Patrick Jamie, no caso, usava isso para poder fingir que tinha ligação com o mundo espiritual. E inclusive ficou muito famoso com isso, né? Indo até a programas de TV e tal. Mas depois de uma treta aí que deu, ele começou a ajudar a polícia. E aí eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu quero que vocês assistam a série, né? Gente, eu também assisti The Mentalist. Ele já tinha assistido sozinho, e aí depois eu assisti também. Assim como aconteceu com o Naruto também. E é uma série que você pode assistir episódios separadamente. Você pode pegar um episódio da 3ª temporada e assistir um outro da 1ª, que você não vai ter problema nenhum com isso. A história tem uma sequência cronológica, que é um tema que une todos os episódios, mas você consegue assistir ele fragmentado, porque todo episódio tem aquela narrativa com início, meio e fim. Assim como a CSI, NCIS, é bem nesse estilo assim que você pode assistir um episódio hoje, ficar 10 anos, depois assistir mais um. Realmente, isso aí é muito legal, mas você tem que tomar cuidado para, por exemplo, eu assisti o primeiro episódio da 2ª temporada, eu vou pular pra 3ª e tal, mas depois não volto na 2ª. Isso vai prejudicar a sua experiência, porque tem alguns episódios-chave que vai dando andamento à história. Então você pode pular os episódios à vontade e assistir tranquilo, mas não deixe de voltar depois para conferir os episódios que você pulou, para que você não perca nenhum desses episódios-chave aí, que pode fazer a diferença no final para você entender o conceito da história. Além disso, galera, se você curte aquele protagonista irado que consegue desvendar todas as pessoas, que sempre engana o vilão e engana você também, porque você acha que o vilão é um, quando ele revela é outro, e no final tudo faz sentido. Você engana até os parceiros de equipe dele também. Exatamente. Então, se você curte esse tipo de protagonista, é a diversão certa pra você, e é por isso que eu também indico essa série. Então essas foram as séries que eu e a Bia queríamos indicar hoje pra vocês. E eu tô super aceitando a indicação, então você pode colocar aqui nos comentários uma série que você amaria ter nessa lista. Indica a sua favorita aqui embaixo, tá? Não esquece de dar o gostei e compartilhar com os amigos também esse vídeo. Compartilha com o amigo que tá procurando série pra assistir. Sempre tem aquele amigo que pergunta na rede social, né? A gente vai ficando por aqui então. Falou! Tchau, tchau, gente!